Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Olha, quer montar uniforme para evento esportivo e religioso, qualquer ele, você entra no site carinelessa.com, você monta o seu layout do jeito que você quiser e lá mesmo fica sabendo quanto vai ficar. Ou então, se preferir, dá uma chegada na rua São Geraldo 56, no bairro Todos os Santos, Carine Lessa, patrocinadora do nosso Momento Esportivo. Aí quer abrir uma empresa lá na Contabilidade Nordeste, tudo sobre imposto territorial, urbano, rural, na rua Mestre Janjão 250, no bairro São José, Contabilidade Nordeste. Aí você quer almoçar, comida saborosa, caldo, panqueca, feijoada ao sábado, é tudo lá no Neguinhos Lanches e Churrascaria, na rua Padre Vieira 474, ali próximo à Igreja do São Judas. Nós estamos batendo papo com o doutor Renato Sobral Monteiro Júnior, doutor e é professor da Universidade Estadual de Montes Claros, defendeu uma tese, ele inclusive em conjunto, né, com a doutora Andreia, é isso? E faz parte do laboratório de exercício da universidade. Professor, eu queria que explicasse para a gente como é que foram os resultados. Onde começou essa pesquisa? Ela começou aqui em Montes Claros ou não? E quais foram os resultados que obteve? Foram positivos ou não? Nós iniciamos essa pesquisa no Rio de Janeiro, quando eu desenvolvi o meu doutorado, em parceria com pesquisadores da UFRJ, da UF, a professora Andréa Deslandes, que foi minha orientadora no doutorado, junto com o professor Oswaldo Nascimento e Gerson Lax. Eles foram, o Oswaldo Nascimento é neurologista, a Andréa Deslandes é professora de educação física, neurocientista, e o Gerson Lax é psiquiatra. E nós, em conjunto, desenvolvemos um trabalho que utilizava realidade virtual e exercício físico para idosos. Na verdade, eu comecei a pensar na realidade virtual como um artifício para ser utilizado em 2011, quando eu estava fazendo mestrado, e hoje é inegável, que a tecnologia ela faz parte da nossa vida. Hoje em dia nós ficamos o tempo todo no smartphone, utilizamos o computador e diversos outros dispositivos. E ninguém imaginava que o idoso fosse acompanhar isso. Exatamente, exatamente. E lá em 2011 eu estava verificando uma possibilidade de utilizar algum recurso tecnológico para fazer o tratamento ou o treinamento de idosos e fazer prevenção de quedas, melhora de capacidades físicas. Então eu comecei a desenvolver a pesquisa em 2011, verificando bastante a parte física. E nessa época nós investigamos o efeito do exercício com realidade virtual, que nada mais é do que utilizar videogames onde a pessoa interage com um ambiente virtual por meio dos seus movimentos. Então ela faz o exercício e interage na tela da televisão ou num projetor de imagens, ela interage com um ambiente virtual. E logo depois nós quisemos identificar qual seria o efeito não só na parte física, mas também na parte mental. Por quê? Porque esse tipo de intervenção, esse tipo de atividade, ele necessita de que a pessoa, o indivíduo que está fazendo o exercício, ele faça a interação motora, então por meio dos movimentos, e que ele utilize suas funções cognitivas. Ele precisa entender o que está acontecendo no ambiente virtual e para interagir ele acaba utilizando memória, raciocínio, planejamento, que são funções executivas, funções importantes para que a gente resolva problemas no dia a dia. Então a gente chama isso de dupla tarefa, que é realizar a tarefa motora e cognitiva ao mesmo tempo. Nós quisemos identificar qual seria esse efeito no cérebro dos idosos. Então nós fomos para as instituições de longa permanência para idosos, onde alguns idosos residem nessas instituições, lá no Rio de Janeiro. Nós iniciamos a pesquisa lá e fizemos esse treinamento durante 2 ou 3 meses aproximadamente, foram 12 a 16 sessões, 2 vezes na semana, e os idosos realizavam as atividades, eram 6 jogos de realidade virtual, esses jogos que eram para o equilíbrio, principalmente para a força de membros inferiores, e a gente queria ver que essa interação com a realidade virtual, o que ela poderia impactar na saúde do idoso de uma forma geral. Então nós verificamos 2 resultados que foram os principais. Os idosos que treinaram com essa realidade virtual, eles melhoraram a memória, eles aumentaram a capacidade de memória e melhoraram a mobilidade, que está relacionada ao aumento do equilíbrio, da velocidade durante a marcha. Esse foi um resultado muito importante, muito impressionante, porque os idosos que são institucionalizados, que moram nessas instituições, eles tendem a reduzir
a função cognitiva, eles tendem a diminuir memória e tendem também a se tornar dependentes do ponto de vista físico. Sim. Eles perdem equilíbrio, perdem força, e o que a gente conseguiu foi exatamente o contrário, foi mostrar que esse tipo de intervenção melhora, né, todas essas variáveis que seriam perdidas com o envelhecimento e principalmente com a institucionalização. E agora nós estamos dando continuidade a esse projeto na cidade de Montes Claros. Então nós temos alunos de doutorado e de mestrado e de iniciação científica, são os alunos da graduação, alunos da medicina, da educação física, da engenharia da computação, todos trabalhando em conjunto. Eu coordeno esse grupo para dar continuidade a esse trabalho na cidade de Montes Claros. Vocês, inclusive, estão recebendo idosos para que façam parte dessa pesquisa também? Sim, nesse momento nós temos 2 projetos em curso. Um deles é na instituição de longa permanência e o outro é na própria Unimontes, que já são os idosos independentes. E nós temos recebido idosos sempre às segundas e quartas-feiras, no horário da manhã. Quem tiver interessado pode fazer inscrição. Pode procurar onde? Na Unimontes, na próxima universidade? Pode procurar na própria universidade, na academia da Unimontes, que é o prédio 8, Laboratório do Exercício, Grupo Gênesis. Lá tem academia, inclusive ele pode frequentar a academia, né? Pode, inclusive nesse próprio projeto de pesquisa, quando o idoso finaliza o projeto, ele automaticamente é matriculado na academia e ele pode utilizar o espaço, sendo sempre acompanhado pelos profissionais de educação física. Tá certo. Vamos dar mais uma pausa aqui no bate-papo com o doutor Renato. Olha, o Atlético Mineiro, diante dessa crise que está aí o time, foi a Porto Alegre, venceu o Internacional e passou para a próxima fase da Primeira Liga. Confira aí como que foi. Já vamos para 38 minutos e meio, etapa inicial de partida. Fred vai com a bola, Fred passou e ela sobrou pro Cleiton. É agora, bateu pro gol! É gol, 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 é gol! Ele já jogou na quarta-feira e já no final de semana já joga contra o Paraná a semifinal. É terrível. Tem que ganhar esse título porque nem Libertadores, nem Copa do Brasil, não deu nada certo, né, professor? É isso aí, tem que tentar alguma coisa diferente, né? No início ninguém valorizava a Primeira Liga, agora já é interessante se ganhar, né? É verdade. Tá certo, estamos batendo papo com o doutor Renato Sobral, professor da Universidade Estadual de Montes Claros, no dia do profissional de educação física. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar o papo com ele.